Queridos, hoje a gente vai encerrar a nossa série de pregações do uns aos outros, né? Então eu queria que você pegasse a tua Bíblia e eu queria que você abrisse ela em 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo de número 11. Foram 8 domingos em que nós pudemos estudar e aprender e ouvir mais profundamente sobre o tema mutualidade. Por que nós escolhemos esse tema para desenvolver uma série de pregações? Porque nós estamos vivendo num tempo marcados pelo individualismo. Amém, igreja? Nós estamos vivendo um tempo marcado por aquele ditado: farinha pouca, meu pirão primeiro. E a gente vai para a igreja, a gente chega na igreja, a gente quer receber, a gente quer consumir. Então a gente quer o melhor louvor, a gente quer luzes piscando, fumaça saindo, uma boa mensagem, uma boa oração, que afinal de contas, amanhã eu tenho muitos problemas para resolver, então eu vim recarregar minha bateria, e aí eu entro, eu mal dou a paz do Senhor para o irmão do meu lado, mal dou um abraço, quando acaba o culto eu quero ir embora correndo, porque eu tenho problemas para resolver, e a gente vai vivendo a vida cristã assim, irmão. Acreditando que basta termos comunhão com Deus. Entendem isso? Importante é ter comunhão com Deus. Então, hoje eu fui lá, bati o meu cartão, o pastor me viu, não vai ficar pegando no meu pé durante a semana, não vai ficar mandando WhatsApp para mim, por que você não veio, o que aconteceu. Então, ótimo, cumpri minha obrigação. Estive em comunhão com o Senhor. E eu acredito que a igreja, você que acompanhou esses domingos todos, você entendeu e compreendeu que a obra da cruz, que a obra que Jesus fez por nós naquela cruz, não foi apenas para nos reconciliar com Deus, também, mas também para nos reconciliar uns com os outros. Não há cristianismo onde o outro não existe. Não há, irmãos. Pode haver uma fé religiosa, pode haver uma intenção religiosa, mas evangelho não há. Porque o evangelho mesmo, quando a gente abraça o evangelho, a gente não está abraçando apenas o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele é o cabeça da igreja. Entende isso? Ele é o cabeça da igreja. Então, se eu estou em comunhão com Jesus, eu vou estar em comunhão uns com os outros. Então, essa série de mensagens, ela serviu para isso, para ir nos alertando. E até para nos questionarmos, irmãos. E que tipo de igreja nós estamos sendo? Que tipo de igreja a Missão Ágape está sendo? Então, vamos lá? Vamos ficar de pé, por favor, com reverência à palavra. Primeiros Coríntios, capítulo 11, verso de número 17 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: mas nisto que agora vos prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúne no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Enquanto um fica com fome,
o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, ele pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice do Senhor, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Palavra do Senhor. Amém, igreja? Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e faça uma oração de ovelha aí no seu lugar agora. Você é a ovelha do Senhor, não é? Então você vai pedir para o seu pastor falar com você. Essa imagem, irmãos, essa imagem do pastor, só presta atenção um pouquinho. Ela é tão linda. Ela é tão linda. Quando Jesus fala ali em João capítulo 10, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. No Oriente Antigo, os pastores pastoreavam através da voz. As ovelhas conheciam a sua voz. E os que tinham mais dinheiro tinham seus próprios currais e os seus próprios pastores. Quem não tinha muito dinheiro tinha um curral, que era um tipo de curral comunitário, onde as ovelhas todas eram colocadas ali. E pela manhã, cada pastor chegava diante daquele curral e ia chamando as suas ovelhas. E as ovelhas desses pastores ouviam apenas a sua voz. Não reconheciam outra voz do outro pastor. Um outro pastor podia chegar lá, chamá-la, que ela não viria. Mas quando o seu pastor chegava e a chamava pelo nome, ela vinha. O Senhor te chamou pelo nome. Você é a ovelha dele. Então peça para o seu pastor falar com você nessa manhã. Fala para o teu pastor: eu preciso ouvir a tua voz. Eu vim aqui nessa manhã para ouvir a sua voz. Fala comigo através dessa palavra. Ô Jesus, ouve a oração desse povo, Senhor. Eles são as tuas ovelhas. É o povo pelo qual o Senhor chamou pelo nome. E eles oram a ti pedindo que o Senhor fale com eles. Então fale, Senhor. Fale com aqueles que o Senhor já chamou. Fale com aqueles pelos quais o Senhor vai chamar nessa manhã. Mas fala, que nós possamos sair daqui hoje, Pai, alimentados. Que nós possamos sair daqui hoje fortalecidos por esse alimento. Porque está escrito que o homem não vive só de pão, Senhor, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Então fala conosco aqui, ó Deus. É o que nós oramos em nome de Jesus. E toda a igreja diz: sentem-se, por favor, meus queridos, e prestem atenção agora na palavra. Como eu disse a vocês, foram 8 domingos da série Uns aos Outros. Nós começamos essa série no dia 17 de maio desse ano. E foram variados temas. O primeiro dele foi: amai-vos uns aos outros. E sabe o que é interessante? Que o título dessa pregação, e eu até coloquei no grupo da igreja ontem, é:
amor do começo ao fim. Sabe o que eu fiquei maravilhado ontem, quando eu terminei de preparar esse sermão? Porque eu só consegui terminá-lo ontem, porque essa semana eu tive um treinamento de pregação e não tive tempo. E aí cheguei na sexta-feira à tarde, é que eu fui pegar o texto, é que eu fui ler. E uma coisa que eu fiquei maravilhado é que nós começamos no amor, nós caminhamos no amor, porque nós aprendemos em João capítulo 13, o Senhor dizendo aos seus discípulos: assim como eu lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Lembra disso? Serviço. O Senhor não estava mandando os discípulos pegar uma bacia e literalmente lavar o pé do outro. O que ele está falando é: sirvam uns aos outros. Eu servi vocês. Não fiquem disputando quem é o maior. Não fiquem preocupados quem é o mais importante. Quem tem mais autoridade. Não. Entendam que no meu reino, o maior é o menor. E o Senhor dá uma ordem, no versículo 35 de João 13. E eu vos ordeno, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis como eu vos amei. Não é do jeito que você quer amar. Não é do jeito que eu quero amar. É do jeito que o Senhor amou. E a gente viu nessa pregação. Em João capítulo 13, versículo 1, diz assim: o Senhor, tendo amado aqueles que eram seus, amou-os até o fim. Não desistiu de amar. E lembra que eu preguei que algumas horas depois, um iria traí-lo, o outro iria negá-lo, e os outros iriam abandoná-lo. Mas ele amou até o fim. E a gente aprendeu isso. A gente aprendeu que nós temos que nos suportar uns aos outros em amor, que nós temos que perdoar uns aos outros, que nós temos que levar as cargas uns dos outros, que nós temos que nos edificar. E no último domingo, uma palavra, né? O Márcio estava comentando comigo ontem, nós estávamos num lugar em comum, e aí ele estava falando da pregação do domingo. Como nós ouvimos Deus através da vida do Carlos, que trouxe essa palavra aí. E eu estava comentando e falei: gente, aquela palavra que foi pregada tem que ter muita maturidade. Porque o desafio é confessando os nossos pecados uns aos outros e orando uns pelos outros. Só que, se você percebeu aí no texto, vamos comigo abrir, por favor, há também uns aos outros aí. No versículo 33, o Senhor Jesus está dizendo assim, lá no final da exortação dele: assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para celebrarem a ceia, para celebrarem a festa do amor, como é que deveria ser? Esperem uns pelos outros. Isso aqui é imperativo, irmãos. Todos esses uns aos outros que ao longo desses domingos nós aprendemos, presta atenção. Todos esses domingos, todos esses uns aos outros são imperativos para nós. Ou seja, são ordenanças. Não é uma questão de se eu quero ou não. Não é uma questão se eu estou bem-humorado para isso ou não estou. É imperativo. Se é imperativo, é uma ordenança. E nós, como servos do Senhor, não temos que questionar a ordem. Nós temos que orar a Deus. E se nós encontramos nesses uns aos outros alguma dificuldade: ah, pastor, eu tenho dificuldade de perdoar. Ah, pastor, eu tenho dificuldade de suportar. Ah, pastor, eu tenho dificuldade de levar a carga do meu irmão. O que não se pode fazer é questionar o mandamento. O que se tem que fazer é orar humildemente, se colocar diante do Senhor e dizer: ajuda-me, meu Deus. Entendem isso? Amém, queridos? É com humildade que a gente vive a vida cristã, irmãos. É com consciência que a gente vive a vida cristã. Não é a gente dizendo assim: não, está fácil, eu
joga a bola aqui que eu bato no peito. Não, Senhor, eu tenho dificuldades. Talvez houve pregações que mexeram muito com você, que você saiu daqui até meio desanimado. Assim, eu não consigo. Eu não consigo. Mas, meu irmão, se é uma ordem, se é um imperativo do Senhor, pode ter certeza que tudo aquilo que Ele exige de nós, a sua graça nos capacitará para vivermos. Amém, meus queridos? Não fiquem preocupados. Tudo aquilo que você encontrou, qualquer dificuldade, nesses 8 domingos, apenas busque ao Senhor. Como eu falei para você, a série começa nos advertindo que nós devemos amar uns aos outros da forma que Cristo nos amou, e a série está terminando nesse domingo, mostrando que a mutualidade cristã, mutualidade não tem nada, é uns aos outros. Que essa mutualidade, ela precisa, meu irmão, que nós compreendamos. Escuta uma coisa, veja bem. Essa mutualidade que tem que existir entre nós, uns aos outros, confessando, perdoando, levando a carga, suportando, amando. Tudo isso não é apenas um mero ideal moral. Compreenderam o que eu estou falando aqui? Não é apenas assim, olhar e falar assim, ó, isso aqui é tudo que a igreja precisa ser. Também. Nós precisamos ser esse tipo de igreja. Uma das pregações que eu fiz foi a igreja dos sonhos, lembra disso? Todo mundo aqui tem uma igreja do sonho na sua cabeça. O único problema da sua igreja do sonho é que você está nela. Esse é o maior problema da sua igreja do sonho, porque você vai atrapalhar bastante o processo. Mas, na igreja do sonho, lembra que eu falei? Nós vamos ouvir só aquilo que a gente quer, né? A gente só vai cantar os louvores que a gente quer, só vai entrar quem a gente quer, só vai fazer aquilo que a gente quer. Essa é a igreja dos nossos sonhos. Mas a igreja que nós olhamos para o Novo Testamento, a igreja dos sonhos, meu irmão, é uma igreja que tem gente. É uma igreja que pecadores, pela graça e pela misericórdia do Senhor, foram reconciliados pela obra da sua cruz. Então, o que eu quero que você compreenda é que essa obra da cruz, essa obra que nos salva, irmãos, essa obra que nos tirou da condenação que estava sobre nós, o fundamento dela qual é? O amor. Não há outro fundamento dessa obra senão o amor. João 3,16. Porque Deus, que deu o seu Filho unigênito, não pereça, é o amor. Amém? Esse é o fundamento. Efésios 5, versículo 2, o apóstolo Paulo fala àquela igreja, olha, vocês devem amar como vocês foram amados primeiro. Por isso que o título da pregação é Amor do começo ao fim. Nós começamos com amor essa série de mensagens, estamos terminando com amor. Pastor, mas onde é que há amor aqui no versículo 33, pastor? Aonde é que há amor? O apóstolo Paulo está apenas dizendo assim, quando vocês se juntarem para comer, esperem. Agora, por que será que o apóstolo Paulo está falando isso, irmãos? Por que será que Paulo está exortando, tá? Isso aqui é uma exortação, viu? Uma exortação séria de Paulo para aquela igreja, dizendo para aqueles irmãos, e é bem sério, vamos voltar ao versículo 33. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, se alguém tem fome, que come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Amados, deixa eu te falar uma coisa, essa perícope que nós lemos, do 17 até o 34, ela faz parte de uma grande seção da Epístola de Coríntios. Amém? Vou repetir para você. Essa perícope, versículo 17 a 34, ela está inserida dentro de uma seção grande dessa carta. Capítulos 11, 12, 13 e 14. O que é que o apóstolo Paulo está tratando nesses capítulos
com aquela igreja? Adoração pública. Queridos, a igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja que Deus, pela sua infinita graça, deu àquela igreja praticamente, e os comentaristas acreditam que todos aqueles dons que que a gente vê relacionado nessa carta, aquela igreja tinha. Amém? Quer ver? Abra comigo aí em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 1. Versículo de número 5. Acharam? Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele. Nele quem? Em Cristo. Olha só. E em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, era uma igreja extremamente carismática. Carismática não no sentido de simpática. Carismática no sentido do poder do Espírito Santo de Deus estar vigente e visível na vida daquela igreja. Mas apesar disso, irmãos, apesar de tanto poder, que é o que às vezes a gente... E eu não sou contrário a isso. Eu acredito que todo crente deva buscar o poder de Deus na sua vida. Eu acredito que isso é a nossa vida. O Senhor Jesus disse assim: eis que foi-me dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra. O Senhor Jesus, quando ele foi assunto aos céus, lá em Atos capítulo 1, a palavra de Deus diz que ele chamou os discípulos e falou assim: não saiam de Jerusalém. Fiquem aqui, até que do alto vocês sejam revestidos de... Só que tem um motivo para isso, irmãos. Não é poder pelo poder. Não é poder para eu me transformar num super-herói gospel. O poder não é para transformar você, minha irmã, ou você, meu irmão, num super-herói, aonde, não, tem alguém doente? Chama o irmão tal. Tem alguém que... Chama a irmã tal. Não, não é isso. Esse poder, Jesus deixa claro: descerá o poder sobre vocês para que vocês sejam minhas testemunhas, proclamar o evangelho. Então eu creio sim, e eu peço esse poder ao Senhor, irmão. Eu peço, Deus, me dá poder para proclamar a tua palavra. Quando eu subir naquela plataforma, que o teu poder se manifeste na vida da igreja. Então, receba e busque esse poder em nome de Jesus. Mas compreenda, irmãos, que esse poder destituído do amor, ele perde completamente o seu sentido. Entenderam isso? Vou repetir para você. Poder destituído de amor. E amor não é dom, tá? Você não vai encontrar amor na Bíblia como dom. Amor é fruto do Espírito. Então, uma igreja cheia de dons, porém com um caráter duvidoso. Cheia de divisão, cheia de problemas, como a gente vai ver aqui. É só você continuar no texto. Aqui, veja só, nós estamos no versículo de número 7, não é isso? Não falta nenhum dom. Agora, olha o versículo de número 10. Irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, peço que todos estejam de acordo naquilo que falam. E que não hajam o quê? Divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar, no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, eu fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé, de que há briga entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo.
Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Será que vocês foram batizados em nome de Paulo? E aí eu pergunto para você, tinha poder ou não tinha? Tinha poder ou não tinha? Mas cadê o amor, irmãos? Cadê o amor dessa igreja, desses irmãos, de uns pelos outros? E nós vamos ver isso, vamos voltar lá para o capítulo 11, por favor. E nós vamos ver isso muito claro. Sabe em que momento, igreja? No momento em que deveria haver mais comunhão na igreja. Um momento que deveria ser caracterizado por comunhão, por união. Estava acontecendo um problema grave. Eles se reuniam, como nós lemos aqui no texto. Vamos lá? Aqui diz assim, a partir do versículo de número 17. Perdão, a partir do versículo... Vamos ler o versículo 17, né? Mas nisso que agora vos prescrevo, não posso elogiá-los. Ou seja, eu não posso aprovar o que está acontecendo aí. O que Paulo está dizendo naquela igreja é isso. Eu não posso aprovar o que está acontecendo aí. Porque o que está acontecendo aí é muito sério. Porque vocês se reúnem. Ou seja, eles tinham a atitude correta. Amém, igreja? Amém, meus irmãos? Porque os crentes têm que se reunir. Não existe esse negócio de Cristo em casa. Não existe esse negócio de crente que não está ligado a igreja nenhuma. Eu amo Jesus, mas olha só, isso é balela que você está me falando. Porque Jesus é o cabeça da igreja. Aonde Jesus está, o seu corpo está junto, a sua igreja está junto, eu faço parte dessa igreja e nós vamos caminhar juntos para a glória de Deus. Entendem isso, meus amados? Mas, veja bem, eles tinham a atitude certa, estavam reunidos. Só que o que Paulo diz aqui? Não para melhor. Vocês não se reúnem para melhor, senão para pior. Ou seja, era um ajuntamento que não cumpriu o seu propósito de ser. Ah, vocês estão juntos? Ah, vocês estão se reunindo? Só que não está resolvendo nada. Veja só comigo aqui, meu irmão e minha irmã, e eu quero que você veja como é que era a ceia corintiana. A partir do versículo 20, o apóstolo Paulo exorta e diz o seguinte: quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Ou seja, olhe para mim e preste atenção. Eu volto a dizer para você que havia atitude correta, mas destituída do seu verdadeiro sentido, ok? Ou seja, vocês vão se reunir para celebrar a ceia, mas vocês não estão celebrando a ceia. Logo, a reunião não cumpriu? Não cumpriu. Porque Jesus está dizendo através de Paulo, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque olha o que acontecia, igreja. Olha o que acontecia. Porque quando comem, cada um, o que ele faz, igreja? Toma antecipadamente a sua própria ceia. Deixa eu te explicar uma coisa aqui agora para você poder entender. No início da igreja, isso se perdeu ao longo do tempo. Lá no início, o que eles faziam? Eles celebravam antes da ceia o que nós celebramos aqui. Amém? Eles celebravam uma refeição comunitária. Porque veja bem, igreja, a igreja ela era composta de pessoas de todo tipo de nacionalidade, de raça, ainda mais em Coríntio, que era uma cidade cosmopolita como o Rio de Janeiro hoje é. Aqui nós temos uma mistura de gente, sim ou não? Gente de tudo quanto é lugar. Lá em Corinto também. Então, havia bárbaros, havia gregos, havia judeus que estavam dentro da igreja. Havia gente de dinheiro e havia escravos, irmãos. Havia servos. E o que acontecia? Nessa celebração da festa ágape,
esse era o nome, os mais abastados ofereciam um jantar para toda a igreja. Só que a hora que eles marcavam para chegar, nem todo mundo conseguia chegar, como a gente aqui hoje. Nem todo mundo. Até porque os escravos não tinham autonomia sobre a sua vida, entende isso? Eles eram crentes, mas eles não tinham autonomia. Então, pode ser que o patrão pediu para fazer uma coisa de última hora, entende? Algum dever para fazer. Então, esses mais pobres, que eram escravos e servos, chegavam atrasados, às vezes, nas reuniões. Agora eu pergunto para você, qual era o propósito de celebrar a festa do amor, senão compartilhar, senão estar em comunhão a igreja toda? Amém, meus irmãos? Entenderam isso? Mas estava acontecendo isso? Não. O que estava acontecendo, pastor? Os mais ricos, os mais abastados, vendo o atraso dos outros, sabe o que eles faziam? Isso aqui foi o que trouxe. Se reunia com seu grupo e comia. E aí o outro grupo ali, o outro grupo lá, o outro grupo lá. Aí eles comiam tudo, aí chegavam os escravos e os servos. O que tinha para eles comerem? Nada. E talvez, escute uma coisa aqui, preste atenção. Talvez aquela refeição que aquele escravo iria comer seria a única refeição daquela semana direita que ele teria. Entende isso? Mas isso lhe era tirado. Porque os mais abastados se achavam superiores a eles. Eu não vou ficar esperando os empregados. Eu não vou ficar esperando os servos, porque eu não sei que hora que eles vão chegar. E aí eles comiam tudo. E olha o que acontecia aí, meu irmão. Cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Ou seja, dentro da ceia estava acontecendo ceias individuais. Entende isso? Um grupo come aqui, outro grupo come lá, outro grupo come aqui. Por que nós, igreja, na pandemia, nós não celebramos a ceia? Não quero criticar a igreja que celebrou. Mas nós não celebramos, porque nós entendemos que para que haja ceia, precisa haver reunião de irmãos. Ninguém pode tomar a ceia individualmente, sem que um ministre o outro. E eu lembro que até na assembleia que teve, foi até uma assembleia online, e eu lembro que eu falei isso, eu falei assim, gente, olha só, eu posso celebrar a ceia na minha casa. Eu falei isso. Eu posso, minha mulher é crente, meu filho é crente, a minha filha naquele tempo era também. Então eu posso celebrar a ceia aqui, porque eu estou celebrando uns aos outros. E eu lembro que eu falei assim, mas e a Georgina? Está sozinha dentro de casa, ela vai se auto-ministrar? E a Sandra, que estava sozinha dentro de casa, ela vai se auto-ministrar? Não, precisa haver reunião, precisa estar junto. Só que estando junto, precisa haver comunhão. Foi redundante agora no que eu falei ou vocês conseguiram entender? Precisa haver comunhão, queridos. E olha só, vamos continuar aqui no texto? Cada um toma antecipadamente a própria ceia, enquanto um fica com e o outro. Queridos, o que é isso? Queridos, o que estava acontecendo ali? Que coisa mais fora de propósito. A falta. Porque se alguns estão ficando com fome, está havendo falta, sim ou não? Mas também há excessos, sim ou não, igreja? Porque os outros estão ficando como? Embriagados. Paulo quer chamar a atenção daquela igreja e dizer, oi, vocês não estão celebrando a ceia do Senhor. E aí Paulo diz aqui ainda, veja só comigo, será que vocês não têm casa? É uma bronca. Onde vocês podem comer e beber, ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm. Que posso dizer a vocês? Eu devo elogiá-los, eu devo aprová-los? Nisto certamente não posso aprová-los. Queridos, rapidamente, o que nós, lendo esse pedaço aqui, a gente pode constatar que estava acontecendo? Primeira coisa,
quando está escrito, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, não há outro espírito senão o egoísmo. Amém, amados? Amém, igreja? Não há outro espírito. Então, o que eu te pergunto, estão fazendo a coisa certa com a motivação? Não. Se reúnem, mas egoístas, centralizados em si. E sabe o que o egoísmo promove na igreja, irmãos? O egoísmo promove na igreja desigualdade. Porque está escrito aqui que um fica com fome e o outro fica embriagado. Então eu pergunto, há desigualdade ou não há? Há. Então veja isso, igreja. O egoísmo, que é uma marca do Éden no nosso coração, irmãos. E a gente vê isso muito claro. Quando o Senhor chega para Adão e diz para Adão, o que foi que você fez? Você comeu do fruto que eu te falei para não comer? O bonitão vira e responde, mas foi a mulher que você me deu. Foi a mulher. Ou seja, o que ele foi ali? Egoísta, sim ou não? Ele pensou nele. Eu não quero saber se é pato ou é pato, eu quero ovo. Estou nem aí. Então, você veja bem isso. Eles estão com uma atitude correta, mas com o espírito errado. Há uma desigualdade. E o conflito aqui, meu irmão, é esse. Aonde deveria haver mais união e comunhão, estava se tornando um momento de divisão. Quer ver isso? Olha o versículo de número 18 aí. Porque antes de tudo, estou informado que quando se reúnem na igreja, existem o quê? Divisões entre vocês. E eu, em parte, eu acredito que seja verdade, né? Paulo está até sendo aqui um tanto irônico. Quer dizer, partindo de vocês, conhecendo bem vocês, não é mentira o que estão me contando. O que os membros da casa de Cloé me disseram não é mentira, não, é verdade. Que vocês são capazes disso. Vocês estão cheios de dons, cheios de poder, mas vocês não têm amor. Vocês não têm amor uns pelos outros. E aí Paulo vai corrigir isso, igreja. Escute uma coisa. A partir do versículo de número 23, vamos ler aqui. Como eu disse para vocês, irmãos, a reunião estava desprovida do seu maior sentido, que deveria ser unir os irmãos, que deveria trazer comunhão para os irmãos, está dividindo os irmãos, sim ou não? Está colocando um contra o outro, está promovendo desigualdade. E aí, agora o apóstolo Paulo, a partir do versículo 23 até o 26, sabe o que ele vai fazer? Ele vai mostrar como é que é a ceia do Senhor. Porque do versículo de número 20 até o 22, o que Paulo nos mostrou? A ceia deturpada daquela igreja. Amém, meus irmãos? Agora, ele vai mostrar como é a ceia. Vamos ler aqui? Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor, na noite que foi traído, ele pegou um pão, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Agora veja só, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem-se o cálice, vocês... Escute uma coisa, irmãos, o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor, irmãos, é uma proclamação dramatizada, amém? É uma proclamação, porque aí quando Paulo diz assim, toda vez que vocês fazem isso, vocês proclamam a morte do Senhor até que ele venha. É uma pregação, ok? A ceia é uma pregação dramatizada. Você está vendo. A gente não prega que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, sim ou não? A gente vê isso, claro, nos elementos da ceia.
Quando a gente pega o pão e a gente parte o pão, embora já esteja partido, a gente consegue ver aquele momento em que o Senhor está sendo partido na cruz. No momento que nós tomamos aquele cálice na mão, e nós vemos ali o suco simbolizando o seu sangue, nós nos lembramos de o quanto aquela cruz estava ensanguentada, o quanto aquela cruz estava molhada, encharcada do sangue inocente de Jesus Cristo. Então a ceia é uma proclamação dramatizada. E na ceia, igreja, veja bem, nós participamos todos do mesmo pão, nós confessamos todos a mesma fé, nós pertencemos todos ao mesmo corpo e nós aguardamos todos o mesmo reino. Sim ou não? Nós não cantamos aqui? Que nós estamos esperando, confiantes. Louvor é lindo. Esse louvor você precisa cantar com alegria, meu irmão. Porque os nossos olhos, quando nós sentamos a essa mesa, nós temos que olhar para trás, igreja. E nós temos que nos lembrar de onde o Senhor nos tirou. E de que nós nunca seríamos dignos por nós mesmos de nos assentar a essa mesa. Mas Ele, em sua infinita graça, bondade, amor e misericórdia, nos chamou, nos justificou e está santificando a nossa vida. Aleluia. Nós estamos sentados nessa mesa. Não porque somos dignos por nós mesmos, mas porque estamos vestidos com a justiça de Jesus Cristo. Quando nós sentamos a essa mesa, nós temos que olhar para frente. Porque essa mesa está apontando para uma promessa. Eu vou para o meu Pai e eu não deixarei vocês órfãos. E eu voltarei outra vez para vos levar, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Aleluia! Só que, irmão, não é só olhar para trás ou para frente. É olhar para o lado. Entende isso? Não existe cristianismo isolado, irmãos. E é isso que estava acontecendo em Corinto. Olham para trás, olham para frente, mas não olham para o lado, meu irmão. Não olham para o lado. Então, veja bem uma coisa aqui, meu amado e minha amada. Quando o Senhor fala assim, vocês anunciam a morte do Senhor, eu volto a dizer uma coisa a vocês, ouçam, meus amados. Essa morte não teve outro fundamento senão o que eu falei já? Amor. Não teve. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e se viver agora aqui vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém, meus amados? Sim, meus queridos. Na ceia, nós estamos proclamando, sabe o quê? Ele me amou. Na ceia, nós estamos proclamando, meu irmão e minha irmã, como eu sou amado. Na ceia, nós estamos proclamando, que privilégio eu tenho de poder me assentar à sua mesa. Mas eu quero fazer uma pergunta a essa igreja reunida aqui nesta manhã, mas será que é só isso, irmão? Será que o certo é nós dizermos, ele me amou, eu sou muito amado, ele se entregou por mim? Ou seria mais evangélico dizer, ele nos amou? Será que não seria mais cristocêntrico nós dizermos, somos amados? Olhar para o irmão do lado, olhar para a irmã que está à sua frente, o irmão que está atrás de você, e encantado com esse amor, e impactado por esse amor, olhar e dizer, celebremos o nome dele, porque nós somos amados. Tira o eu, meu irmão. Escute o que eu vou te dizer. Tira o eu. Eu sou amado. Ele me amou. Ele me. Você está precisando colocar mais o nós na sua vida, meu irmão. Escute uma coisa. Eu sei que você está cheio de problemas, talvez. Eu sei que você está com uma carga bastante grande. Mas, meu irmão,
não permita que isso te isole. E que isso não permita que você se torne um instrumento na mão de Deus, na vida do teu irmão e da tua irmã. Escute isso, queridos. A palavra diz aqui, vamos ler a partir do versículo 27. O Senhor estabeleceu um propósito para a sua ceia. Amém? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que vem. Então nós temos um propósito aqui, sim ou não? Amém? Escute isso. Nós vamos ter um propósito. Há um propósito para o qual estamos reunidos. E a partir do versículo 27, ele nos mostra como. E aí, queridos, a exortação fica mais séria. Porque ele fala o seguinte: por isso, aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente, será o quê? Réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir... Pode ler mais alto aí, por favor, irmãos? Come e bebe juízo para si. E é por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos. Queridos, escute uma coisa. O que significa comer indignamente esse corpo? O que significa isso, pastor? Aquele que comer indignamente. Eu já disse a vocês uma coisa. Ali naquele momento, irmãos, havia pessoas se sentindo superiores às outras. Amém? Havia uma divisão de classe. Isso que é a verdade. Há uma divisão de status social. E o que o Senhor está dizendo justamente é isso. Que se vocês estão comendo com o coração de vocês voltado para isso, achando que no meio de vocês há superiores e há inferiores, vocês estão comendo, hein, igreja? Indignamente. Não pode. Não pode ser assim, irmãos. Ninguém pode se sentir aqui superior um ao outro. Ninguém pode achar aqui que é mais do que qualquer outro. Porque todos nós somos salvos pela mesma graça. Porque todos nós somos salvos pelo mesmo sacrifício. E não somente isso, mas ele continua dizendo: faça um autoexame. Quando vocês se reunirem, façam um autoexame. Olhem para dentro de si. E procurem a motivação, o espírito com o qual vocês estão participando desse momento solene. Igreja, a ceia do Senhor é um momento solene. Nós não podemos nos acostumar e dizer assim: todo mês tem. Se eu perder esse mês, mês que vem tem. Não, cada ceia é algo especial. Você precisa entender isso. Cada momento de ceia é um momento único para nós. Porque pode ser o último, igreja. Porque o Senhor pode voltar logo depois. Você entende isso? Não menospreze, mas se examine. Veja com que espírito você vai se assentar nessa mesa. Se é um espírito de amor, meu irmão, ou se é um espírito de egoísmo, aonde você vai celebrar a sua ceia e o outro vai ficar com falta e o outro vai ficar com excesso. É interessante aqui, acompanhe comigo nessa perícope, quando Paulo diz assim: aquele que come e bebe sem discernir o corpo. O que significa isso, igreja? O que significa discernir o corpo? Olha, presta atenção aqui em mim, que isso é importante você entender. Examine-se, pois, o homem
a si mesmo. E assim, coma do pão. Não é isso que está escrito? Sim ou não, igreja? Só que o que é interessante é que Paulo diz que nesse autoexame, nós temos que olhar para nós e compreender o que significa o corpo. Porque você não está sozinho aqui. Entende isso? Você está ligado ao corpo. Então, discernir o corpo, o que significa isso? É entender que o corpo não é composto apenas de um membro ou alguns membros, mas o corpo é composto de muitos membros. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, igreja, acompanhe comigo a partir do versículo 30. O como é sério o que Paulo está dizendo a essa igreja. Ele diz aqui, amados, que por aquela igreja, escute, não observar a celebração da ceia como deveria. Isso aqui é um alerta para nós, tá? Isso aqui é um alerta para mim, para você, para todo mundo que está aqui. Há consequências. Há consequências quando a observação da ceia não é feita da maneira que deveria ser feita. Quais são as consequências? Ele diz aqui, meu irmão e minha irmã, é por causa disso. É porque vocês comem indignamente. Porque vocês comem sem discernir o corpo. Vocês comem sem olhar para o lado, sem olhar para o irmão, sem olhar para a irmã. Você acha que você está sozinho aqui? Você acha que você está sozinha? Você está feliz com a sua comunhão com Deus? Você está crescendo na comunhão com Deus? Ai, pastor, Deus tem me mostrado coisas tão maravilhosas. Como eu tenho crescido na oração, na leitura da palavra, no jejum. Estou tendo sonhos, revelações maravilhosas. Mas eu te pergunto, e o teu irmão entra aí aonde? Não, não entra o outro. Não entra. Então, meu irmão, você vai me desculpar. É poder destituído de amor. Isso não vale nada para Deus. Então escute. Escute e entenda aqui, meu amado e minha amada. Ele diz o seguinte, é por isso que há entre vós, o que, igreja? Leia aí, por favor, versículo 30. Fracos, doentes e não poucos os que... Queridos, literalmente, que morreram. Eu quero dizer a vocês uma coisa. Males espirituais, às vezes, trazem consequências físicas. Entende isso que eu estou falando aqui, igreja? Eu estou me sentindo tão fraco na fé ultimamente. Sei o que está acontecendo comigo, eu não tenho mais aquele ânimo, eu não tenho mais aquela garra, eu não tenho mais aquilo. Como é que você está vindo celebrar a ceia aqui? Hein, meu irmão? Ou você vem expor... Aliás, quando vem? Quando vem, porque acha que dia de ceia, é um dia mais comum, se eu não tiver nada, eu vou na ceia. Você está tratando errado. Talvez, escuta o que eu vou dizer para você. Essa fraqueza que você está sentindo aí no teu espírito é apenas a revelação de como você está tratando aquilo que deveria ser solene para você. Entenderam isso, igreja? Talvez é apenas o retrato do espírito que você vem celebrar a ceia. E aqui o texto diz até doente, meu irmão. Eu não quero julgar ninguém aqui porque eu não posso. Mas a palavra é que porque vocês não tratam a ceia como deveriam tratar, há entre vocês gente fraca, gente doente e gente que morreu. Gente que morreu. Então você veja bem, meu irmão, o quanto isso é sério. Só que o apóstolo Paulo diz aqui, para que aquela igreja fique calma, quando ele diz aqui,
Porque nós não somos julgados por nós mesmos, porque a gente é bem complacente com a gente, é ou não é? Entenderam o que eu estou falando? A gente quase não se julga. Alguns têm um espírito bem crítico. Eu, por exemplo, comigo mesmo, eu sou bem crítico. Sou bem mal de vez em quando. Mas há pessoas que são bem complacentes consigo mesmas. Nunca vê o problema em si, está sempre no outro problema, está sempre na outra, nunca está nela. Mas o apóstolo Paulo diz, mas quando somos julgados, julgados pelo quê? Pela palavra, irmãos. Entende isso? Aqui é a palavra. Nós somos repreendidos. E aí vamos comigo, por favor, no versículo de número 33 e 34, para a gente finalizar o sermão nessa manhã. Porque aqui, depois que o apóstolo Paulo fala para aquela igreja aceitar a disciplina, vocês estão sendo disciplinados porque vocês estão celebrando de maneira leviana o que deveria ser santo. Aceitem a disciplina. E aí ele diz, versículos 33 e 34, o que ele diz aí? Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer... Aí eu pergunto para você, depois de tudo que eu preguei aqui, você consegue entender que essa espera é motivada pelo amor? Entenderam isso? Compreenderam ou não? Apesar do amor não estar aqui explícito, o apóstolo Paulo está dizendo há uma maneira correta. E a maneira correta, em primeiro lugar, isso aqui é imperativo. Espere. Por amor. Tudo bem, você é rico. Tudo bem, você tem dinheiro. Tudo bem, você trouxe a comida. Tudo bem, a casa é sua. Mas haja com amor. Com aquele que tem menos que você. Haja com compaixão. Haja com misericórdia. Haja com graça. Entende isso, irmãos? Amém, meus amados? Esperem uns pelos outros. E veja bem o texto, porque se nós voltarmos, vamos voltar no versículo 17, para a gente terminar. O apóstolo Paulo começa dizendo, nisto agora que vos prescrevo, não posso, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para... Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu em parte acredito que isso é verdade. Aí eu volto a dizer para você o que eu já disse lá no começo. Era uma reunião que não estava cumprindo o seu propósito santo. Entenda isso, amados. Uma reunião que não estava cumprindo o seu objetivo. Mas que agora Paulo está colocando ordem. Paulo agora está colocando ali um limite. Esperem uns pelos outros, e não somente isso. E aí ele diz o seguinte, meu amado: se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Eu não quero alarmar vocês não, irmãos. Mas presta atenção no que você está ouvindo nessa manhã. Porque tratar a ceia do Senhor de qualquer jeito, isso pode trazer juízo sobre a igreja. Vocês entenderam isso? Aquilo que era para edificar a igreja, que era para trazer crescimento, para trazer fortalecimento, quando não se presta atenção no que se está fazendo, é apenas um rito. E eu termino dizendo isso para essa igreja. Era uma igreja abundante em dons, mas deficiente em amor. E o ponto principal de Paulo aqui, meu irmão, não é o rito, mas o que se deve levar em conta, a motivação com a qual se pratica o rito.
Porque toda vez que eu pratico o rito sem a motivação correta, eu estou esvaziando o rito do seu significado original, que é anunciar o evangelho. Que evangelho é esse, irmãos? Que aquela igreja estava proclamando? Que evangelho era aquele que Corinto proclamava, deixando uns com fome e outros embriagados? É qualquer evangelho, mas não é o evangelho de Jesus Cristo, porque o evangelho de Jesus Cristo não há maiores, não há menores, todos são servos. Todos. Que evangelho eles estavam pregando, igreja? Que evangelho é esse que nós estamos pregando, meus irmãos? Queridos, é contra essa incoerência que Paulo denuncia aquela igreja. Celebram corretamente o evento da cruz, mas viviam de modo contrário ao que a cruz realizou. E eu quero encerrar com 4 perguntas para você nessa manhã. Primeira delas, nós vamos daqui a pouco nos assentar à mesa. A primeira pergunta para você é: eu estou participando da ceia por hábito ou com gratidão pelo sacrifício de Cristo? Hein, meu irmão? Quando você tomar o pão e o cálice na sua mão, mais uma vez, vai, tá aqui rápido. Bora, pastor, bora que olha a hora. Vamos, acelera aí que eu tenho coisa que fazer. Ah, meu irmão, você não está entendendo muita coisa. Segunda pergunta: existe alguma atitude sua que contradiz o evangelho que a ceia anuncia? Como assim, pastor? O evangelho da comunhão. A cruz, ela anuncia o evangelho da igualdade. A cruz anuncia o evangelho do amor. Há alguma atitude no seu coração, meu irmão, que é contrária a isso? Terceiro, seus relacionamentos dentro da igreja refletem a unidade que Cristo conquistou na cruz? Hein, amados? Eu não estou aqui falando da utopia de todo mundo aqui falar com todo mundo, de todo mundo aqui estar na casa de todo mundo. Não estou falando isso. Porque isso não vai acontecer. Isso é utopia. Mas de que todo mundo pode saber que apesar de qualquer coisa, você pode contar comigo. Vocês entendem isso, irmãos? Você pode, porque eu estou aqui para levar teus fardos, eu estou aqui para te suportar. E eu termino com a última pergunta. Ao sair da mesa do Senhor, a sua vida vai continuar proclamando a morte do Senhor até que Ele venha, meu irmão? Ou quando você sair por aquele portão nessa manhã, você vai viver tudo aquilo que é contrário ao que o Evangelho diz? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a gente possa pedir ao Senhor que nos revista de amor, igreja. Porque não é só de poder que uma igreja precisa. Uma igreja precisa de amor. Vamos orar? Curva a sua cabeça, por favor. Feche os seus olhos. E aí, reflita no que você acabou de ouvir nessa manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te adoramos, Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, por essa palavra. Uma palavra de uma advertência séria, Senhor, que com certeza mexeu com a gente. Porque Paulo diz àquela igreja que por eles tratarem a ceia levianamente, eles sofriam juízo. E o juízo é que havia no meio deles gente fraca, gente doente, gente que havia morrido. Tudo isso, Deus, por não compreenderem a seriedade do que faziam. Então, ó Deus, nós oramos a Ti nessa manhã e clamamos ao Senhor, pedimos a Ti, Deus, nos perdoa. Pai, se
ao longo de todos esses anos, como igreja, se houve momentos em que nós celebramos levianamente a ceia, nós te pedimos perdão, Jesus. Como tua igreja, nós pedimos perdão a ti, Jesus. E nós clamamos a ti, pedindo que o Senhor nos ajude. Porque há tantas coisas que estão no nosso coração, Pai, que a gente chega aqui às vezes no domingo da ceia, já preocupado com a segunda, já preocupado com tudo que tem que ser resolvido, e a gente come, pega e come rapidamente, mas nosso coração não está ali, ó Deus. Nós nem olhamos para o lado, nós olhamos para trás, te agradecemos por termos sido perdoados, olhamos para frente com esperança de que o Senhor virá nos buscar, mas é como se o irmão do nosso lado não existisse. É como se a pessoa do nosso lado, Pai, não existisse. Então, nós te pedimos perdão por isso, Deus. Porque a nossa fé, como nós temos proclamado aqui, ela nos reconciliou não somente contigo, mas nos reconciliou uns com os outros, Deus. Senhor, que a gente possa olhar mais para o lado. Ajuda a gente a olhar mais para o lado. Senhor, nós te pedimos, dá-nos um batismo de amor nessa manhã, Jesus. Nós precisamos desse batismo, Jesus. Nós precisamos do teu poder, sim, Senhor. Porque o Senhor disse aos teus discípulos que, através do teu poder, eles seriam testemunhas, mas não adianta testemunhar, Pai, sem amor. Nós clamamos como igreja, nós pedimos, vem com o teu poder sobre nós. Nós queremos participar daquilo que o Senhor está para fazer em Cordovil, Deus. Nós não queremos ficar de fora, não, Pai. Nós queremos ser a tua voz aqui nesse bairro, para aqueles que são teus possam te ouvir. Nós queremos ver vidas sendo salvas. Nós queremos ver, Pai, pessoas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Mas nós precisamos amar, Senhor. Nós precisamos amar. Então nós oramos a Ti nessa manhã, Jesus. Dá-nos um batismo de amor. Batiza essa igreja que tem um nome, ó Deus, tão comprometedor, ó Pai. Nós somos a missão Ágape. Então, Jesus, nos ajude. Nos ajude, nos dá esse batismo de amor, Senhor. Para que a gente possa começar a olhar mais para o lado. Oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diz: amém, meus irmãos? Nós vamos celebrar a ceia do Senhor.